Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar um pouco sobre essa teoria maluca de que os militares são nacionalistas. Uma teoria compartilhada até mesmo no meio da esquerda. Bem, vamos parar e pensar um pouco. Segundo o coronel reformado Erimar Moreira, o general Amaury Cruel recebeu propina, recebeu dinheiro da Fiesp para apoiar o golpe. E esse é apenas um dos casos em que sabemos que um general recebeu dinheiro para apoiar o golpe. Agora, será que esse general e os outros, que não sabemos quais são, que receberam dinheiro para apoiar o golpe de 64, estavam pensando mesmo no bem do Brasil? Estavam pensando no nacionalismo? Estavam pensando no bem do povo? Ou será que estavam pensando no bem deles? E se você não acredita em mim, por favor, confira o link. Eu estou deixando vários links suculentos para você ler. Pois bem, depois do golpe, os militares, supernacionalistas, segundo alguns, começaram a trabalhar arduamente para o povo brasileiro, certo? Errado, erradíssimo. Depois que os militares tomaram o poder, começaram a roubar como nunca. Chantagem, suborno, contrabando, tráfico de drogas, proteção a bandidos, tudo que você pode imaginar, os militares estavam envolvidos. Ah, mas isso é uma mentira sua? É uma mentira de quem escreveu esses jornais, esses artigos? É tudo mentira. Porque eu nunca ouvi falar de um caso de corrupção durante o regime militar. Ah, é? Mas será que não tem nada a ver com os órgãos de censura da época? Vamos lembrar que, durante o regime militar, existiam órgãos de censura, tanto para rádio, TV, revistas, jornais, filmes, músicas. Em outras palavras, se o jornalista escrevesse uma matéria contra o regime militar, ele seria simplesmente demitido, correria o risco de ser preso e assassinado. E seja como for, a sua matéria seria censurada. Ele seria assassinado e sequer sua denúncia chegaria ao grande público. Sem falar também que muitos meios de comunicação apoiaram a ditadura. Por exemplo, a Globo, que inclusive chegou a pedir desculpas. Agora resta saber quando é que vão pedir desculpas pelo golpe de 2016, né? Mas, claro, não era só a Globo. Por exemplo, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo também apoiou o regime militar, tanto com dinheiro, tanto com ideologia, falando bem da ditadura, como também com apoio material. Emprestavam seus carros para os agentes da ditadura sequestrarem os adversários, os inimigos do regime militar. Então, do que adianta um jornalista começar a pensar em falar a verdade? Primeiro que o seu patrão não queria a verdade. Depois, mesmo que o patrão quisesse, tinha o órgão de censura para impedir que o jornalista falasse tanto da ditadura como dos males que estavam acontecendo no Brasil. Veja que a novela Roque Santeiro foi proibida de circular. Por quê? Porque falava de pobreza, porque falava de certas verdades que os militares não queriam que a população pensasse a respeito. Só para você ter uma ideia de por que o seu pai, o porquê do seu avô, não ficava sabendo das dificuldades que o Brasil passava. Porém, tudo bem, seu pai, seu avô viviam naquela bolha. Você não, você tem total liberdade de puxar um Google e saber exatamente o que acontecia naquela época. Mas, seja como for, o tempo passou. E estamos nessa atual realidade, em que os militares, que alguns imaginam que são nacionalistas, ficam calados diante da destruição do Brasil. Você vê a Petrobras ser vendida, você vê a Embraer ser vendida, você vê as redes elétricas serem vendidas e os militares. Reparem que eu não estou
perguntando por que os militares não meteram a bala na cabeça do Temer. Não, eu estou apenas indagando por que os militares estão calados diante de tanta destruição das empresas do Brasil e tanto desrespeito à Constituição do Brasil. Cadê o nacionalismo nisso? A gente vê militar falando em tomar o poder, mas a gente não vê militar reclamando das ações do Temer. Pelo contrário, teve um general aí que estava falando um monte de coisas sobre o Temer. Ok, só que o que ele defendia era uma prática semelhante à do Temer. Não, pode vender terras próximas à fronteira. O nosso povo é formado por índios e negros e por isso somos inferiores. Então, assim, esse é o nacionalista? Ele acha que nosso povo é inferior a algum outro povo? Talvez ele ache que o povo americano seja superior ao nosso? Talvez ele ache... Talvez não, ele tem certeza que o povo europeu é melhor do que o nosso. Por quê? Bem, porque ele acha. Não sei de onde ele tira essas coisas. Mas, seja como for, um nacionalista jamais pensaria uma besteira dessa. E é claro, sempre vai ter um idiota para cair na conversa deles. Será que você é um deles? Espero que não. Por hoje é só e até a próxima, pessoal. Tchau.